tudo bem, gente? Eu nunca sei como começa um vídeo, mas vamos lá. Hoje eu vim conversar com vocês sobre deficiências no ambiente escolar. O que trabalhar e como avaliar. Vamos falar da educação inclusiva, né? Para quem não me conhece, né, sou professora Lucileia, né, tenho graduação em pedagogia, em artes visuais, né, sou especialista em educação especial, né, com pós-graduação em AE, em educação inclusiva, e tenho também gestão escolar. E atualmente eu trabalho na sala de recursos, no atendimento educacional especializado, né, trabalho com educação especial já vai fazer 6 anos. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que é o ambiente escolar, avaliar, né, como lidar com a deficiência dentro da escola. Bom, deficiências no ambiente escolar. O que trabalhar e como avaliar? Muitos professores se perguntam, né? Como eu vou avaliar esse aluno? O aluno não sabe ler, o aluno ele não tem domínio da coordenação motora fina, não escreve, o aluno tem uma deficiência física, não se locomove, o aluno não enxerga, o aluno é surdo. O que eu vou fazer? São muitas perguntas, né? E ó, já adianto pra vocês, esse vídeo não é um manual, tá? Não é um manual, eu não vou aqui dar receita pra vocês, tá? Isso aqui eu vou falar diante do que eu já vivi, diante do que eu conheço, tá ok? Cada aluno é um aluno, então não existe uma receita pronta. Vamos lá. Deficiências mais comuns no ambiente escolar. Então nós temos aí a deficiência física, a deficiência auditiva, a deficiência visual, a síndrome de Rett, transtornos globais do desenvolvimento, paralisia cerebral, deficiência intelectual, a síndrome de Down, transtorno do espectro autismo e tem outros mais também, né? Então o que acontece? Eu separei para vocês um textinho de cada deficiência que fala sobre a deficiência em si. Eu não vou falar sobre cada uma, senão o vídeo vai ficar muito extenso e acabar ficando cansativo, tá? Então eu coloquei, ó, deficiência física, deficiência auditiva, né? E vocês vão se identificando de acordo com o aluno que você tem na sua escola, com o que você trabalha. Deficiência visual, síndrome de Rett, transtornos globais do desenvolvimento, paralisia cerebral, deficiência intelectual, transtorno do espectro autismo. E aí, como trabalhar com essas crianças, né? Então assim, nós temos aí um círculo. No centro dele nós temos aprendizagem. Então o que acontece? Ó, acompanhem comigo. A educação inclusiva demanda e envolve a ação direta de diferentes atores e esferas sociais que se relacionam de modo interdependente numa perspectiva de rede. Então nós temos as políticas públicas, estratégias pedagógicas, famílias, parcerias e gestão escolar. Gente, tudo isso tem que ser trabalhado em equipe. Tá? É como se fosse um grupo para atender aquela demanda, aquela criança, né? Digamos assim. Então vamos começar pelas políticas públicas, né? Todos têm que ter um entendimento, certo? Existe uma legislação, a gente precisa acompanhar, a gente precisa entender e saber que é importante, a gente precisa cumprir com essa lei, né? A gestão escolar, que é toda a equipe escolar, coordenação, a direção, os professores regentes, professor do AE, a mediadora e todo o resto da equipe. Parcerias. O que são essas parcerias? As parcerias são as equipes, né? As equipes multidisciplinares que acompanham esses alunos. Então vocês vão ter que estar sempre em parcerias com essa equipe. O contato com o psicopedagogo principalmente é fundamental, com o psicólogo, com a fono. Então vocês precisam pelo menos por bimestre, né, tá fazendo contato, fazendo uma reunião com esses profissionais para que vocês unifiquem e alinhem, né, um plano para poder ser traçado com essa criança e ter resultado tanto na parte clínica, né, do consultório, quanto na parte pedagógica, que é dentro da escola. E as famílias, né? As famílias é fundamental, porque assim, tem famílias que jogam a responsabilidade na escola, né, e não se envolvem muito, mas já tem famílias que cobra, que é presente, que quer e busca e quer fazer acontecer junto com a escola e junto com a equipe. Então é fundamental que tenha esse diálogo com a família, de preferência diariamente,
né? Sei que é difícil para os professores estarem em contato todos os dias com os pais, é muita coisa para fazer, mas pelo menos uma vez na semana vocês têm que dar um feedback para essas famílias, né? Sinalizar comportamentos assim que você percebe que, olha isso, ele faz isso em casa. Não, então, o que você acha? É fundamental, mais do que qualquer outra parte da clínica pedagógica, né? E as estratégias pedagógicas. A estratégia pedagógica, ela é formada junto com a equipe multidisciplinar, junto com o professor do AE, junto com a professora regente, principalmente porque a professora regente, ela é a professora que passa mais tempo com essa criança. Então, o professor do AE tá junto, mas a maior parte do tempo é o professor do AE. Então, assim, um liga o outro. Não tem como um professor regente trabalhar sozinho, não tem como o professor do AE trabalhar sozinho, não tem como a família trabalhar sozinha, a gestão, a equipe multidisciplinar, não tem. Tem que estar todos ali juntos, alinhados, para que possamos realizar um trabalho que a gente tenha um resultado significativo lá no final, certo? Bom, em sala de aula, eu tenho um aluno especial, e agora? Eu citei esse especial aí entre aspas, né, porque existem vários termos que os professores usam. Eu tenho um aluno especial, eu tenho um aluno deficiente, eu tenho um aluno com transtorno, eu tenho um aluno com comorbidade, entre outros. Então vamos lá. A avaliação pedagógica diagnóstica, o professor na sala de aula precisa fazer essa avaliação diagnóstica, né? E aí ele vai identificar as necessidades, dificuldades, potencialidades e habilidades educacionais desse aluno dentro da sala de aula, né? E aí, junto com o AE, vai fazer um trabalho coletivo. Já vou chegar na parte do AE também, como é que vai funcionar esse trabalho do AE em parceria com a sala regular. Atuações do AE. Vamos lá. O AE, organizar situações que favoreçam o desenvolvimento do aluno. Então, o professor está sempre presente, ele não está o tempo todo na sala de aula, mas ele passa nas salas de aula, ele conversa com a família, ele conversa com a equipe, ele conversa com a gestão, ele conversa com todos os funcionários da escola e orienta todos esses profissionais para que todos fiquem atentos às necessidades daquela criança. Produzir materiais didáticos e pedagógicos tendo em vista as necessidades específicas desses alunos. Sim, muito. O AE, a sala de recurso, ela tem materiais, a gente usa muito material lúdico, material concreto, computador, recursos tecnológicos, material de audiovisual. Então, assim, lá na sala de recursos a gente organiza esses materiais, né? E a gente sinaliza para os professores que eles têm acesso a esse material. Então, se for preciso, além do AE, dessas crianças trabalharem dentro do AE com esses materiais, eles também podem trabalhar com esse material na sala regular, certo? Promover inclusão e interação do aluno na sala de aula do ensino regular. Então, tem que ter dinâmicas em grupos, em duplas, tem que ter dinâmicas com outras turmas. Aula de educação física, aula de artes, aula de música, são as aulas assim mais ideais que você consegue trabalhar melhor essa questão aí da interação. Claro que todas as matérias têm que ser trabalhado, mas assim, as crianças, né, elas enxergam a educação física, a arte como um momento mais lúdico, a música, então para eles é muito prazeroso, né, além das outras disciplinas. Avaliação do AE. Vamos lá, a avaliação do AE tem a avaliação diagnóstica na sala regular e tem a avaliação do AE sim. Como é que é? Bom, conhecer o ponto de partida e o de chegada do aluno no processo do conhecimento. Como é feita? Através de uma avaliação inicial em várias etapas. Então, o aluno chegou para mim lá na escola, um aluno novo. A mãe entregou um laudo, ele tem, vamos lá, ele é autista, pronto, ele é um aluno autista. E aí, ele é um autista moderado, tem necessidades específicas, algumas dificuldades em se relacionar com os amigos, às vezes em se locomover, enfim, tem necessidades, dificuldades. Como eu vou fazer essa avaliação? Bom, eu vou fazer uma avaliação inicial em várias etapas, né? Onde eu vou observar a interação dele, onde eu vou trabalhar a parte motora, ver o que ele consegue, o que ele não consegue, o entendimento, a interpretação, a memória visual, a percepção auditiva.
Então tudo isso é feito em várias etapas com materiais que são elaborados lá no AEE mesmo, né? Com livros, com computador também, com a parte escrita. A gente também faz teoria lá no AEE, teoria assim, na hora de fazer uma atividade específica, né? Não é só concreto. Então, dentro da avaliação inicial, existe uma etapa que a gente usa assim a teoria, né? A parte do desenho, né? A gente pode pedir para a criança, por exemplo, desenhar uma pessoa que ensina e uma que aprende. Aí você vai ver ali o que ela vai desenhar, o que ela pensou. Eu já tive crianças que já desenhou a mãe e a criança, já desenhou a professora e a criança, já desenhou o irmão. Então, assim, ali a gente avalia essa percepção deles, visual, a memória, o traço, a coordenação, a interpretação, entendeu? Então são realizadas em várias etapas. Bom, eu trouxe para vocês aqui a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é a Lei 13.146 de 2015, no artigo 28, que é muito importante que vocês se atentem a esse artigo, né? Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Vamos lá no parágrafo 5º. A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Gente, essa lei aqui, esse parágrafo, ele é muito, mas muito importante para aquele tipo de professor que se recusa a fazer uma adaptação para o aluno, porque tem muitos professores que têm essa resistência, infelizmente ainda temos. São barreiras que a gente está derrubando com o tempo, mas a gente vai conseguir. Então, quando um professor falar, ele não precisa de adaptação, porque eu já ouvi professor falando que inclusão é igualdade de condições. Então, assim, ele vai aprender a escrever, mas não vai aprender a escrever igual ao outro. Ele vai aprender a escrever do jeito dele. Isso é inclusão, entendeu? Quando você fala de igualdade de condições. Então não é porque, por exemplo, você está ensinando a criança a escrever com a letra cursiva, mas a outra criança que tem a deficiência, ela não consegue escrever com a letra cursiva, ela faz caixa alta. Você vai cobrar isso dela? Você vai obrigar essa criança a escrever com a letra cursiva? Não, você vai valorizar o trabalho dela, você vai valorizar a escrita dela com a caixa alta. Não tem isso, isso não é inclusão. Querer cobrar da criança algo que ela ainda não está no tempo dela, mas que ela está aprendendo e está aprendendo do jeito dela. Então, quando um professor na sua escola se recusar a fazer uma adaptação para essa criança que tem necessidade, tá aqui a legislação, tá? E se você não cumpre a lei, depois você arca com as suas consequências. É obrigatório. Tem que adaptar a atividade para a criança que tem necessidade, sim. Plano Educacional Individualizado, o famoso PEI, o plano de ensino, né? É um recurso pedagógico que focaliza somente no aluno. Portanto, é preciso a ajuda de professores, coordenadora pedagógica, pais e os profissionais. Então, o PEI, ele é elaborado, assim, por toda essa equipe, sim, tá? Então, o que acontece? Vamos por parte. Professor regente, ele faz aquela avaliação diagnóstica, identifica lá as necessidades, as dificuldades dessa criança e aí elabora um plano de ensino adaptado para ele de acordo com aquelas observações que foram feitas. Ótimo, ok. Lá no consultório dele, ele tem uma outra necessidade que ele vai também despertar em sala de aula. Então, por isso que é necessário que a gente faça o PEI com a equipe. Tá? O PEI parte do professor regente, que vem para a professora do AE, que vai para a equipe, que depois a gente vai alterando e colocando vários, acrescentando várias, nossa, fugiu a palavra, várias situações para que a gente possa trabalhar com essa criança, né? E ela tenha sucesso dentro da escola, tá? Então, toda a equipe tem que estar ali para elaboração do PEI, partindo da professora regente, partindo do AE, depois equipe multidisciplinar, família, gestão, tem toda a equipe no modo geral. Com o plano de ensino individualizado, os professores podem pensar em um modo de alcançar os objetivos da criança no aprendizado. Sim, existem as metas, o tempo, o que você tem, qual é a sua meta e até quando você pretende traçar essa meta, né, atingir essa meta.
Este instrumento deve conter as habilidades que o aluno possui e as que devem ser estimuladas, os conteúdos que serão trabalhados com a criança, os objetivos que queremos alcançar em cada um deles, a metodologia, como fazer e os recursos do prazo. Então, eu vou colocar aqui, ó, um exemplo para vocês. Aqui, vou colocar aqui um exemplo do PEI, tá? Primeira parte dele. Vocês vão colocar ali nome, né, os dados pessoais do aluno, tal. Embaixo nós temos capacidades e interesses, o que saber, o que sabe, né, do que gosta. Necessidades, o que aprender e ensinar. Metas e prazos, em quanto tempo? Aquilo que eu falei. Quanto tempo você pretende ensinar para aquela criança as sílabas complexas? Um exemplo. Eu quero até daqui 2 meses, tem uma data específica, você coloca lá. Então, esse é o prazo. E recursos, estratégias. O que você vai usar para ensinar e como você vai ensinar essa criança? Aí você coloca ali. Aí tem a outra folha padrão, a folha número 2, metas gerais para a turma e metas priorizadas para o aluno. Então, ali nas metas priorizadas para o aluno, você coloca ali quais são as adaptações que você vai traçar para cumprir com essas metas, tá? Alguns professores na minha escola usam só o modelo 2, né? Mas eu vou inserir agora o modelo 1 e o modelo 2 para ficar padrão, né? Porque o modelo 2 só tava muito simples, mas assim, tava essencial. Só que fica mais específico se a gente tiver um, né? Por isso que eu criei esse material também, achei muito bacana, além de ajudar os professores da minha escola, né? Vocês, outras pessoas aí que estão assistindo esse vídeo, acho que vai ser bem útil. Quem quiser o modelo, eu posso deixar aqui no vídeo embaixo. Posso enviar também, tem um link do Drive. Ou então vocês podem também elaborar do jeito de vocês. Vamos lá. Flexibilização de atividades. Gente, tá quase acabando, tá? Falta pouquinho. A flexibilização de atividades é seguir com os mesmos conteúdos da turma, porém adaptando as atividades e o material didático que a criança utilizará, seja colocando mais dicas visuais, uso de tablets, uso de passes de apoio, material concreto, plastificado, colocar exemplos, modelo, a serem seguidos na realização das atividades, diminuindo a quantidade de questões, usando cores diferenciadas para dar dicas das respostas. Então, assim, não é facilitar, é adaptar, é flexibilizar, né? Aqui a gente já fala flexibilização. Então, vocês têm que flexibilizar o conteúdo da turma, tá? Não é colocar... o aluno tá no 7º ano, você colocar o conteúdo do 5º para ele. Não, isso não é flexibilizar, tá? Isso não é inclusão. A menos que a criança ela tenha uma dificuldade mais avançada. E o que você pode traçar com ela? Você pode flexibilizar os conteúdos da sala de aula e você pode fazer um reforço, atividade de fixação com o nível anterior. Mas a flexibilização do conteúdo atual, do nível dela, tem que ser feito, tem que ser flexibilizado. Então é muito importante que vocês utilizem esse tipo de material. Esses que eu citei. Material plastificado, material concreto, uso de tecnologia. Tá? Recursos visuais, utiliza cores diferentes. Na hora de vocês digitarem atividade também, podem digitar em uma outra forma, usar muita imagem. Enfim, tem diversas formas de flexibilizar. Dicas de como trabalhar. Na sala de aula, repita as orientações para que o estudante compreenda. Repita e repita para ele depois, tá? Você vai falar para a turma, você vai falar para ele. Você fala para a turma, depois para ele, certo? Planeje pausas entre as atividades. O esforço para desenvolver as atividades que envolvam funções cognitivas é muito grande e às vezes o cansaço faz com que pareçam missões impossíveis para ela. Então, gente, tem que fazer pausa, tem que ir devagar. Se não, aquilo ali vai ficar entediante para a criança. Já fica para uma criança típica. Imagina uma criança atípica, uma criança com deficiência. Não é legal. Então, vocês precisam pausar. Tem que ter um momento prazeroso sempre entre um tópico e outro, tá? Para eles poderem conversar entre eles. A questão da interação pode ser trabalhada dentro desse tempo. Então, é muito importante essas pausas. Vocês seguirem direto, sem acelerados, aí vai dar ruim. Valorize sempre o empenho e a produção, sempre motivando, enaltecendo a criança, valorizando o trabalho dela. Crie situações que possibilitem a interação, tenha paciência, pois a agressividade pode se manifestar. Sim, se vocês não tiverem paciência,
a criança, ela não vai criar um vínculo afetivo com vocês, entendeu? E aí para ela vai se tornar, ela vai criar um muro ali, não vai ter Cristo que faça essa criança desenvolver na tua aula. Então você precisa cativar essa criança para você depois conseguir trabalhar com ela. Então muita paciência, isso é fundamental. Dê instruções claras e evite enunciados longos, né? Eu já falei também em um outro vídeo aqui sobre as provas, né? Enunciados longos de prova, questões objetivas, que nem eu citei no outro slide, o recurso de cores, de letras, a forma como coloca, recurso de imagem. Então, evitem textos longos. Estamos quase acabando. Como avaliar meu aluno? Peraí, só um pouquinho. Acreditamos que o conhecimento não segue um caminho linear, mas prosseguem entre descobertas, dúvidas, retomadas, obstáculos e avanços. A avaliação é uma atividade pedagógica fundamental, a qual deverá considerar tudo aquilo que o aluno trouxe e aprendeu a produzir a partir do que foi apresentado em sala de aula, servindo para averiguar o seu próprio crescimento e a elaboração do seu conhecimento, passando a ser um processo de construção coletivo que busca atender às necessidades apresentadas pelo professor. A avaliação da aprendizagem tem por objetivo auxiliar o educando no seu conhecimento e, por isso mesmo, ajudando-os na apropriação dos conteúdos significativos, conhecimentos, habilidades, hábitos e convicções. Então, é importante que vocês conheçam muito bem esse aluno, quais são os seus gostos, as coisas que não gosta, né? O que chama a atenção dessa criança para você poder ter mais recurso para você trabalhar com ele na hora da avaliação. Exemplos de atividades flexibilizadas. Então nós temos aí, ó, a letra cursiva, nós temos a letra bastão com recurso de imagem. Então, meio-dia, vejam aí, tem a figura do meio-dia, metade ali, ó. Macaco assovia. Macaco assovia. Então, tem o desenho do macaco assobiando. Assobiando, né? Desculpa. Panela no fogo. Letra de cursiva, letra bastão com o desenho da panela no fogo. Olha aí, isso é flexibilização, recurso de imagem. Barriga vazia. Olha lá, tem um garotinho com a barriga vazia pensando na comida. Então usem imagem, isso é muito importante. Trabalhando a equação, ó. Ali a criança vai trabalhar com recorte, né? Vai pensar, vai analisar, vai recortar e colar o resultado, né? As adaptações e flexibilizações podem acontecer de qualquer formato, desde que atenda à expectativa da criança, né? Eu já tive caso de uma prova que eu precisei flexibilizar para uma professora e eu precisei fazer um recorte e cole numa prova. Sim, a gente pode fazer recorte e cole numa prova se necessário, a gente pode usar massinha, a gente pode usar boneco, a gente pode usar o que for. Daí a professora falou assim pra mim, eu nunca vi isso, como usar recorte e cole na prova? A gente pode usar tudo, desde que a criança aprenda, ela pode usar, a gente pode usar qualquer material. O importante é a gente dar condições para que ela aprenda. Então pode sim usar na avaliação qualquer outro tipo de recurso, não só nas atividades, tá, gente? E o último aqui, adaptação de verbo. A imagem tá meio sem resolução, que eu tirei esse modelo da internet, mas tá mostrando ali a ação. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, peraí. Peraí. Ó, tem a vaca, então tem as palavras, tem a caixa, tá vendo? Aí tem a frase, a criança tem que colocar lá a ação. Então a vaca ali, no segundo quadradinho, a vaca ela faz o quê? Ela pula, ela nada, ela late ou ela voa. Aí a criança tem que recortar a palavra e colar lá. Então recorte e cole ajuda muito. Parece que não, parece bobagem, mas não é. Ajuda muito e é muito importante. E vamos finalizar aqui que o nosso vídeo está caminhando para os 25 minutos, né? Eu trouxe essa frase aqui do Alonso para a gente refletir. A educação inclusiva compreende a educação especial dentro da escola regular e transforma a escola em um espaço de todos. Ela favorece a diversidade na medida em que considera que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar. Sim, então assim, reflitam com essa frase, tá? A escola ela é um espaço de todos. A gente, enquanto professor, a gente tem que aprender constantemente. Os nossos alunos são uma caixinha de surpresa. Eu já aprendi
tanta coisa, e todo ano quando eu recebo uma criança nova, eu penso, o que eu vou aprender esse ano? E aí eu aprendo uma porção de coisas, gente. Eles me surpreendem a cada ano que passa. E assim, eu sou muito feliz com o trabalho que eu faço. É muito desafiador, porque o que eu arrumo de problema, vocês não fazem ideia. Eu brigo com o professor, eu brigo com a equipe, eu já briguei com pai, com mãe. Olha, eu arrumo cada problema, entendeu? Porque assim, às vezes é difícil para a pessoa entender. Entendeu? Aí a gente tem que fazer todo um trabalho de conscientização e mesmo assim não entra, a pessoa tem a mente fechada. Então a gente tem que brigar, e eu vou continuar brigando até onde eu conseguir, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham aí sido significativo para vocês, que acrescentem aí no trabalho de vocês, tá? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem aí os comentários, que eu estou à disposição. Tem aqui minhas redes sociais também e a gente vai se falando, tá bom? Um grande beijo para vocês e muito obrigada por terem ficado até os 25 minutos desse vídeo. Tchau!